Olá, bom estar de novo com você. Trabalhar um pouquinho mais, avançar um pouco mais nos nossos conhecimentos. Como você já percebeu, eu mencionei na aula anterior, nós estamos falando especificamente agora, num outro bloco, sobre a origem da informação codificada. A origem da informação de uma forma geral. E eu mencionei na aula anterior a respeito da tese do relojoeiro. Você se lembra? A gente conversou sobre William Paley. 57 anos antes de Darwin ter publicado seu livro A Origem das Espécies, William Paley publicou o seu livro falando a respeito de um design inteligente. Que se existe um design é porque existe também um designer. É muito legal. Então, esse daí foi um pouquinho, a gente deu uma introdução nisso daí. E a parte principal que eu queria que você relembrasse é: se você andasse por aí no campo e você encontrasse uma pedra ou encontrasse um relógio, você faria a mesma pergunta e teria a mesma resposta? A pergunta seria a seguinte: desde quando esse negócio está aqui? Desde quando essa pedra está aqui? Desde quando esse relógio está aqui? Percebe qual seria a diferença dos dois? Porque se eu dissesse que a pedra estivesse ali desde sempre, isso faria sentido. E se eu dissesse, não, o relógio também, o relógio está aqui desde sempre, isso não faria sentido. Percebe a diferença? Eu terminei falando na última aula a respeito do livro publicado por Richard Dawkins, O Relojoeiro Cego. Então tem bastante coisa aí para a gente poder trabalhar. Dá uma olhadinha de novo na outra aula, só para deixar tudo bem fresquinho e prático na sua mente. Vou tratar do design inteligente. E existe, para a gente começar, tem uma quantidade muito grande de pessoas que fazem uma confusão nesse negócio. Por exemplo, muitas pessoas dizem que design inteligente é criacionismo disfarçado. Outros dizem que design inteligente é pseudociência. E todo o pessoal que apoia isso aí são pseudocientistas, e a lista vai. Então é importante a gente separar um pouquinho e vamos diferenciar os dois. Deixa eu começar colocando o seguinte. Você se lembra, eu mencionei a respeito do criacionismo. Eu disse que existem 3 tipos de criacionismos: o científico, o religioso e o bíblico. O criacionismo científico, ele trata praticamente com pesquisa científica. Ele não está relacionado com nenhum livro religioso, coisas assim. Já o criacionismo religioso, ele é temático, ele procura explicar por que uma determinada divindade teria trazido à existência o universo e a vida. E no caso do criacionismo bíblico, ele é descritivo, ele diz o que Deus fez, ele não procura dizer por que Deus teria feito. Percebe? São 3 propostas religiosas. Mais ainda, quando nós olhamos cada um deles, o criacionismo científico, como eu já expliquei, ele baseia-se em evidências, lógicas, leis e testes científicos. O criacionismo religioso, ou os criacionismos religiosos, porque são vários, eles não estão relacionados com a ciência de forma nenhuma, não tem absolutamente nada a ver. E o criacionismo bíblico, como eu mencionei também, ele não deve ser contra, ele não é contra evidências lógicas, leis e testes científicos. Percebe? É muito importante a gente entender essa dinâmica, porque primeiro temos que saber o que é o criacionismo, para a gente poder entender como fica o criacionismo e o design inteligente. E isso daí não é complicado. É que as pessoas não entendem, daí fazem uma tremenda confusão no meio de campo aí e acaba perdendo o jogo, vamos colocar dessa forma. Deixa eu colocar de uma forma bem simples, então, a respeito do criacionismo, só para a gente ver o que ele é, a sua proposta básica. O criacionismo científico é uma proposta científica baseada em evidências, lógica, leis e testes científicos. Acabei de falar isso. E essa proposta demonstra que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo, a vida e nem mesmo a complexidade que é neles encontrada. E por complexidade, a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito de informação codificada, que é um negócio altamente complexo. Quem tem acompanhado ao longo dos anos aí o desenvolvimento do genoma humano sabe o que isso significa. Mas segura as pontas, a gente vai falar um pouquinho disso depois. Então, separando as coisas aí, você tem os 3 tipos de criacionismo científicos. E muita gente, portanto, pega especificamente o criacionismo, 3 tipos de criacionismos: o científico, o religioso e o bíblico.
Muita gente faz uma tremenda confusão e acaba pegando o criacionismo científico e falando, tá vendo? Design inteligente e criacionismo científico são a mesma coisa, é pseudociência. Não é. Então é importante para a gente poder estudar e compreender a diferença dos dois, para daí a gente poder avançar um pouquinho mais nos nossos estudos relacionados com a origem da informação. Falando um pouquinho a respeito das diferenças, deixe-me mostrar para você como funcionam essas diferenças então. Se nós pegássemos um círculo, esse círculo gigantesco aqui, ó, nele nós teríamos o chamado criacionismo científico. Ali você encontraria leis da natureza e processos naturais. Dentro desse círculo, você encontraria um círculo menor, que é o círculo do design inteligente. Praticamente ele trabalha também com essas ideias de leis da natureza e processos naturais. No entanto, ele procura descobrir os sinais de inteligência. A gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Se esses sinais de inteligência teriam sido propositais ou não. Seriam apenas fruto do acaso. Não somente isso, nós temos aí algo que é bem interessante, que é literalmente a teoria da evolução com a seleção natural, tá? Então isso daí, já percebeu que eu coloquei um quadrado porque o negócio não vira, né? Então tá aí o quadrado. Mas tem mais um que é o criacionismo bíblico, eu vou colocar aqui, só para você ter uma noção. Esse criacionismo bíblico é aquele que trata literalmente com a história e a literalidade da Bíblia, tá? Então ele é aquilo que eu disse, é descritivo. E fora de tudo isso daí tem o chamado criacionismo religioso. Está vendo ali no cantinho? Agora, deixa eu colocar algo para você pensar. Você percebe que que o design inteligente está dentro dessa esfera maior que é o criacionismo científico. O criacionismo científico ele não necessariamente ele está procurando por sinais de inteligência. Ele só procura ver se processos naturais e leis da natureza teriam feito aquilo ou não. O design inteligente não, ele procura olhar, ver se realmente esses sinais de inteligência que nós estamos vendo, se eles teriam sido propositais ou não. Seriam apenas frutos do acaso, de aleatoriedade. Percebe? Olha que interessante. Mas veja o detalhe ali. Quando você pega, então, olha que uma parte do design inteligente, você vê o círculo do criacionismo bíblico, ele cobre uma parte do círculo do design inteligente e uma parte do criacionismo científico. Aí é que geralmente as pessoas fazem a confusão. Sabe por quê? É o que a gente chama nessa sobreposição. Porque ali as pessoas olham e falam, isso aqui é Bíblia. Não, a Bíblia fala de um Criador. O criacionismo científico fala de processos naturais e leis da natureza. O design inteligente fala de uma inteligência por trás dessa complexidade que nós encontramos, tá? Tem mais um ali que eu gostaria de mostrar para você, só para ressaltar. Percebe que esse quadrado da teoria da evolução, ele também sobrepõe uma parte do criacionismo bíblico, uma parte do design inteligente, uma parte do criacionismo científico. Deixa-me explicar. O criacionismo científico, ele trabalha, na área da biologia, ele trabalha com espécies. O design inteligente, na área da biologia, trabalha com espécies. A teoria da evolução, quando fala na biologia, ela também trata com espécies. E a Bíblia também fala de espécies, que todas as espécies foram criadas. Percebe? Os 4 falam sobre espécie, só que cada um parece ter uma proposta, uma definição um pouquinho diferente uma do outro a respeito, até mesmo de espécie. Diga-se de passagem que a teoria da evolução, os naturalistas têm várias definições para a espécie. Tem espécie morfológica, espécie genética. Bom, você pode olhar lá, você vai ver um montão delas. Então, é só para ter uma noção. A definição de espécie, às vezes, não é a mesma. Deixe-me dar um exemplo prático. Quando nós pegamos, por exemplo, o criacionismo científico, design inteligente, biologia e teoria da evolução, na área da biologia, nós falamos de espécie como algo específico, uma variação de uma outra coisa, tá? Isso não é evolução, é só variação.
ou uma adaptação de alguma outra coisa. Então você pega, por exemplo, cães, existem várias espécies. Você pega gatos, a mesma coisa. Você pega, bom, já percebeu, né? As plantas, você vai encontrar essa variedade. Isso daí não significa evolução, é apenas variação. E dentro de certos limites também adaptação. Então, quando nós pegamos esse contexto de uma forma específica de espécie, nós temos essas três áreas: criacionismo científico, design inteligente e teoria da evolução. A definição de espécie, de uma forma geral, é muito parecida. A Bíblia, por outro lado, quando ela fala de espécie, ela está falando daquilo que seria um tipo básico. Tá? É um pouquinho diferente. Quando nós tratamos de espécie, portanto, do ponto de vista bíblico, nós estamos falando assim, diretamente de algo que seria o original, e desse original variações e adaptações teriam surgido. Essa é a definição que a Bíblia nos dá de espécie. Por isso que lá em Gênesis você diz que Deus criou segundo a sua espécie ou segundo as suas espécies. Essa é a ideia. Portanto, é importante nós entendermos essas diferenças que existem. De novo, deixa eu colocar aqui só para a gente ver. Olha só a ideia principal. Aqui você tem todos eles. Você tem o criacionismo científico, o design inteligente, criacionismo bíblico, a teoria da evolução e o criacionismo religioso. Muitas pessoas confundem o design inteligente com o criacionismo científico porque os dois literalmente têm muita coisa em comum. Por exemplo, todas as pessoas que apoiam o design inteligente, nem todos, desculpa, deixa eu colocar ao contrário, nem todas as pessoas que apoiam o design inteligente apoiam o criacionismo científico. Mas todos aqueles que apoiam o criacionismo científico apoiam também o design inteligente, porque o design inteligente seria como que um subset, um subconjunto dentro daquilo que seria o criacionismo científico. Legal? Vamos avançar um pouquinho? Deixa eu pegar então, dar algumas definições para a gente ter uma noção. Deixa eu falar a respeito da teoria do design inteligente. Que teoria é essa, afinal de contas? Qual a sua proposta? Só para a gente ter uma ideia, a teoria do design inteligente é uma teoria científica com consequências empíricas e desprovida de qualquer compromisso, olha lá, qualquer compromisso religioso. Ela se propõe a detectar empiricamente se o design observado na natureza é genuíno, no sentido intencional, proposital, ou se ele teria sido um produto das leis naturais, necessidades do acaso e coisas desse tipo. Percebe? Então, a teoria do design inteligente, ela não está propondo Deus. Ela está dizendo que por trás de toda a complexidade que nós encontramos, por trás da informação, por trás desse tipo de coisa, especificamente informação detectável, é possível a gente mostrar um design e, tendo um design, mostrando a complexidade, que tem que ter havido um designer, ou seja, uma mente inteligente para ter produzido todas essas coisas. Eu quero fazer uma pequena pausa aqui, porque muitas pessoas nesse ponto, falam assim, peraí, agora você saiu da ciência. Não saí da ciência não, quer ver? Eu tenho um mouse aqui comigo. Tá? Esse mouse, ele teria sido criado ou ele teria surgido espontaneamente? Qual a resposta? Tem mais um outro aqui. Tem um teclado aqui também. Esse teclado, ele teria sido criado ou ele teria surgido espontaneamente? Ou seja, a complexidade desse teclado, a complexidade desse mouse, será que isso daí não mostra que tem uma inteligência por trás? É óbvio que sim, claro. O fato de eu aceitar que tanto o teclado quanto o mouse foram criados por uma mente inteligente, isso daí seria religião? A resposta é não, claro que não. Esse é o raciocínio que a gente precisa entender. Aceitar que algo teria vindo à existência por meio de uma inteligência não é anticientífico. É perfeitamente científico. É isso que eu gostaria que você entendesse a respeito disso. Agora, avançando um pouquinho mais, quando a gente pensa em termos do design inteligente, olha só que interessante isso. A pesquisa posicionou-se a demonstrar o seguinte, pesquisa do design inteligente, tá? O pessoal, a gente que trabalha com design inteligente.
A proposta e a demonstração é que causas inteligentes são necessárias para explicar as complexas estruturas biológicas totalmente cheias de informação codificada. Rapaz, a gente vai mostrar isso aí de uma maneira muito legal, sabe? Vamos ver vários exemplos, assim, espetaculares na natureza, que você olha para o negócio e fala assim, não é possível. Tem isso na natureza? Tem. E isso é uma coisa assim é espetacular. Mas olha, por que que isso é importante? Deixa eu só completar o pensamento para você ver. Então, a pesquisa posicionou-se a demonstrar que causas inteligentes são necessárias para explicar as complexas estruturas biológicas totalmente cheias de informação codificada. Aí vem o detalhe. Essas causas são empiricamente detectáveis. Agora a coisa ficou bem interessante e é um pouco disso que a gente vai estudar. Nas próximas aulas, obviamente, não agora. Olha que coisa fascinante. Seria possível um detetive chegar à conclusão que a morte de uma pessoa teria sido assassinato ou que essa pessoa teria tido uma morte natural? Qual a diferença dos dois? Seria possível a gente olhar para uma rocha que foi desgastada com o tempo, tá? E tem o desgaste é bem visível, e uma rocha que foi trabalhada com uma ferramenta onde existe ou uma escrita ou um desenho, alguma coisa ali. Seria possível fazer a diferença dos dois? Percebe o que eu estou falando? Ou seja, é possível trabalhar de forma empírica para detectar se o que nós estamos vendo, ou seja, esse design, essa complexidade, a informação que está contida ali, se ela seria proveniente de uma causa natural ou de uma fonte inteligente. Isso é o que design inteligente faz. No Brasil, o design inteligente tem uma associação muito legal chamada TDI, Teoria do Design Inteligente. É a TDI Brasil, inclusive. E tem um site, você pode inclusive entrar, você vai achar bastante informação, você vai achar artigos relacionados com várias áreas que a TDI trabalha, áreas que a TDI atua, descobertas que têm sido feitas e tudo mais. Vale a pena dar uma checadinha lá. Entra, procura lá no Google TDI Brasil, ou Teoria do Design Inteligente Brasil. Daí você vai ficar um pouquinho atualizado com as coisas que estão acontecendo através da TDI. Para a gente completar, tem algumas coisinhas só que eu gostaria de deixar bem claro para a gente poder fechar esse negócio. A teoria do design inteligente, ela foi proposta, como eu já mencionei na aula anterior, por William Paley, lá nos anos 1802, na publicação do seu livro relacionado com teologia natural. 57 anos antes de Darwin ter publicado seu livro A Origem das Espécies. Então, foi um tempinho antes. O que eu quero dizer é o seguinte, a teoria do design inteligente, ela é uma teoria hoje que tem um apoio muito, muito grande, inclusive de homens e mulheres que receberam o prêmio Nobel. Sem contar uma quantidade imensa de pessoas altamente capacitadas que têm trabalhado dentro da teoria do design inteligente. No Brasil, talvez o nome maior que nós temos é o professor Dr. Marcus Eberlin. É uma pessoa altamente capacitada, que tem trabalhado como, atualmente, é o presidente da Sociedade do Design Inteligente no Brasil. Então, para você, olha, tem muita coisa aí para a gente poder trabalhar e pesquisar. Eu não tenho tempo no curso para entrar em todos os detalhes, mas eu vou dar umas pinceladas à medida que as aulas caminham, falando um pouquinho de áreas específicas do design inteligente, enquanto nós tratamos dessa questão da origem da informação. Para a gente fechar, uma pergunta para você refletir nesses próximos momentos ou nesses próximos dias antes da próxima aula. Okay? A pergunta é a seguinte: seria um livro o resultado de uma ação inteligente ou é apenas fruto do acaso? Estou me referindo ao texto do livro. Será que houve uma grande explosão lá e as letrinhas se juntaram ou foi proposital? Estou falando de livro. Lembra que eu falei do computador na aula anterior? Software. Como que o Windows 95 virou o Windows
11, 2011 ou 2021. Desculpe-me, Windows 11. Como? Só por processos naturais e coisas assim? A gente sabe que não. Ou seja, vamos conversar. Qual a origem da informação codificada? Vamos trabalhar a respeito disso na próxima aula. Por enquanto, pensa um pouquinho a respeito do que nós aprendemos hoje. Procura rever as suas notas e nos vemos em breve na nossa próxima aula. Um abraço.